A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós iremos comentar, fornecer alguns subsídios para os irmãos da lição número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Não se esqueça que ao final dessa videoaula, deixe seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, amém? Não se esqueça também que na descrição desse vídeo temos um teste online. Teste este que você irá clicar no link, será direcionado ao teste online, ao qual dará as suas respostas, apenas alternativas. Ao final você enviará e já saberá o resultado, as questões que você errou e as questões que você acertou. Esse teste é baseado unicamente na lição bíblica, do aluno. Amém? Vamos lá. O nosso texto áureo da nossa lição bíblica se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, e no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Amém? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre esta lição maravilhosa que hoje nós temos aqui em mãos, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pois bem, quando nós iremos estudar, a gente percebe, meus amados irmãos, que no livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo. Isso é encontrado em vários versículos da palavra de Deus que mostra Deus andando com o seu povo. Conforme eu vou passar as referências para os irmãos, e os irmãos assim anotem, conforme está em Gênesis 22 e 24, que mostra que Enoque andou com Deus. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo, conforme Êxodo 25, 8. Fala como: em mim farão um santuário e habitarei no meio deles. Então a gente vê que em Gênesis Deus andou com o seu povo. No Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo e Deus habitou no tabernáculo, conforme Êxodo 40, do versículo 34 ao 38. Até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. Os pecados que afastou Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. A seguir, nós vemos que Deus habitou no templo, conforme 1 Reis 8, do capítulo 1 ao 11. Mas, novamente, Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo, conforme Ezequiel 10, 18 e 19. Então, meus irmãos, Deus habitou no corpo de seu Filho. Porque em João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A quem os homens despiram e pregaram na cruz? Cristo, porque o Filho de Deus, porque Deus habitou corporalmente na terra. Ele se fez homem e habitou no meio de nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então hoje, meus amados irmãos, por meio de seu Espírito, Deus habita na igreja. Não no templo de pedra, mas Deus habita na igreja. Então ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo e na igreja coletivamente. Primeiro tópico, meus irmãos, da nossa lição bíblica tem como subtítulo um edifício espiritual. Agora eu vou falar um pouco sobre um histórico sobre o santuário judeu. O santuário judeu. Então vamos lá, meu irmão. Tudo começou com o tabernáculo, que por séculos serviu aos israelitas como um local sagrado portátil.
Então a ideia de que ele deveria ser substituído por uma estrutura permanente mais magnífica foi quem? Foi o rei Davi. E sem dúvida nenhuma, seguindo a sugestão do Espírito de Deus, que moveu seu coração e sua mente para ser generoso com os cultos de Deus, não meramente consigo mesmo. Ele havia construído para si um local rico e tinha vergonha de sua negligência para com o prédio da casa de Deus. Mas Davi era um rei guerreiro, sangrento, que havia participado de vários assassinatos, muitos dos quais totalmente desnecessários, que é o caso do Urias. Portanto, meus irmãos, não era a pessoa certa para construir o templo, não era a pessoa certa. A tarefa, então, foi deixada para o filho de Davi, o homem de paz, que é o significado do seu nome, homem de paz, que foi quem? Foi o rei Salomão. Então, Davi contribuiu muito para o projeto com materiais de construção e objetos valiosos. Porém, Salomão iniciou a época áurea de Israel, e parte disso foi a construção de um magnífico templo no Monte Moriá. Este é o conhecido como primeiro templo. Então, o primeiro templo judeu, o primeiro santuário judeu foi construído pelo rei Salomão. Já o segundo templo, o primeiro templo nós vimos que foi o rei Salomão que construiu. E esse templo foi destruído completamente no ano de 586 a.C., foi destruído pela Babilônia, quando os judeus foram levados cativos. Os judeus, porque o primeiro exílio foi o exílio assírio, já tinha levado no ano 622 a.C. todos os que faziam parte da tribo do norte, que eram as 10 tribos, porque a tribo do sul, que era o reino do sul, que era composto apenas de Judá e Benjamim, ainda não tinha sido levado cativeiro, mas no ano 586 foram levados cativos todos, e o rei da Babilônia destruiu por completo aquele templo. O primeiro templo foi destruído totalmente. Então, o segundo templo foi construído após o exílio. Nós podemos ver isso na história que está lá no livro de Esdras, assim como no livro também de Neemias, e também os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias falam um pouco do templo já construído, que é este segundo templo que foi erguido ali por Esdras e Zorobabel. Então foi levantado o segundo templo, não tão pomposo quanto o primeiro, porque existiam pessoas que contemplaram a glória do primeiro templo e quando viram aquele segundo templo, ficaram tristes, ficaram pasmos, porque a glória do primeiro templo, em beleza, em riqueza, não era igual ao do primeiro templo. Então esse foi o segundo templo levantado, que esse templo, com o passar dos anos, na época cristã, veio a ser conhecido, até antes da época cristã, veio a ser conhecido como o Templo de Herodes. Por quê? Porque a gente não sabe muito sobre informações sobre esse templo de Herodes, mas os escritos de Josefa que nos dão muitas informações sobre este templo de Herodes, porque ele sofreu algumas modificações. Então, há algumas informações no Talmud, que são escritos judeus, que interpretam algumas coisas dos escritos bíblicos. Então, aqueles escritos que tem conhecimento como é conhecido como Talmud, que são os escritos judeus, mostra que a arqueologia adiciona um pouco mais, porém não temos descrições detalhadas, como acontece no caso do Templo de Salomão. Rigorosamente falando, meus irmãos, esse templo que é conhecido como Templo de Herodes foi o terceiro templo, sendo essencialmente substituiu o segundo, sem derrubá-lo. Claro que é obviamente, é o que eu estou falando para os irmãos aqui, houve modificações no segundo templo, não houve uma derrubada, como aconteceu no primeiro templo, quando houve o cativeiro babilônico, que foi tudo destruído, foi tudo colocado abaixo. Então o templo de Deus não poderia ser derrubado,
mas poderia ser substituído se tal substituição fosse feita por meio de adição ou alteração. Então Herodes, que é conhecido também como Herodes o Grande, tinha um ego enorme, não havia como deixar o segundo templo humilde como ele era. Como eu falei para os irmãos, o segundo templo, em comparação ao primeiro, era humilde. Então, de fato, ele ultrapassou a glória até mesmo do templo de Salomão. Agora que nós estamos falando do templo de Herodes, o terceiro templo, onde ocorreu aquelas modificações. Então, o magnífico templo de Herodes, meus irmãos, foi destruído em que ano? Esses todo mundo sabe, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, como resultado da contínua agressão aos judeus por Roma, tendo por principal objetivo a independência. Então Tito comissionou Joséfo para convencer os judeus a render-se, para que o templo fosse preservado, mas ninguém deu ouvidos, ninguém. Então ampla agressão e massacre, daí resultaram e tudo dentro do templo e ao redor dele que pudesse ser queimado o foi. Jesus, o Cristo, havia sido crucificado e a glória do Senhor havia partido de Jerusalém e de seu templo. A justiça foi feita em 70 depois de Cristo. Então, meus irmãos, o sistema sacrificial nunca mais foi reativado, nunca mais desde a destruição daquele templo no ano 70 depois de Cristo, sendo que o grande sacrifício, o Cordeiro do Senhor, já havia cumprido sua missão de sofrimento e trazido perdão para os pecados do povo. Amém? Então nós comentamos agora um pouco, meus irmãos, sobre esse templo judeu, que nós vimos que o primeiro templo foi erguido pelo rei Salomão. Esse primeiro templo foi totalmente destruído no ano 586 a.C., em decorrência do cativeiro babilônico, quando levou ali o reino do sul, que era as tribos de Judá e Benjamim, porque as outras 10 tribos já estavam cativas na Síria e a Babilônia domina a Síria e depois vem e destrói completamente o templo erguido por Salomão. O segundo templo foi erguido anos após. Por quê? Porque depois que acabou o exílio, o rei Sírio, o qual foi profetizado por Isaías 200 anos antes dele nascer, Isaías já profetizou sobre o rei Sírio e falou que ele deixaria o povo voltar, e ele fez isso. Quando ele começou a reinar, ele deixou os judeus voltarem à sua terra e construírem o templo. Então esse foi conhecido como o segundo templo. Já o terceiro templo, não é que o segundo foi derrubado, não, mas que o terceiro templo é conhecido como o Templo de Herodes, que foi o templo da época em que Jesus estava aqui na terra, na época dos apóstolos. Então, nesta época, existia o Templo de Herodes. Era o quê? Era modificação do segundo templo. Foi o segundo templo, não foi derrubado, mas foi modificado. Por isto, ele ficou conhecido como Templo de Herodes. Então, nós comentamos sobre o santuário judeu. Agora vamos falar um pouco sobre o santuário cristão. Esse edifício que nós estamos falando agora, o santuário cristão, tem duas formas abrangentes. Então, tem uma individual e uma geral. Então, no aspecto individual, cada crente é um edifício, templo ou morada do Espírito Santo. Então, eu estou falando agora, meus irmãos, como eu estou falando do santuário individual, do santuário cristão, que tem duas formas, que é a individual e a geral. Então, quando eu estou falando da forma individual, eu estou falando que cada crente é um edifício, templo ou morada do Espírito Santo, conforme fala 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Agora, quando eu vou para o aspecto geral, cada crente é pedra viva, edificada no edifício de Deus, que é a sua igreja. E nós temos referência na Bíblia Sagrada sobre esse texto, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Que assim nos fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós, crentes, como santuário cristãos, temos duas formas abrangentes. A primeira é individual, ou seja, cada crente é um edifício, templo ou morada do Espírito Santo. E também no aspecto geral, cada crente é tido como pedra viva, edificada no edifício de Deus. Que edifício de Deus é esse? É a igreja mística, o corpo de Cristo. Então, a participação individual de cada crente na construção desse edifício refere-se à ação da igreja militante, que tem de crescer e progredir. Juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, a expressão sois edificados juntamente, que nós somos edificados juntamente, indica uma ação conjunta dos crentes. Então, meus amados irmãos, a construção da igreja espiritual, que eu estou falando aqui do santuário cristão, o santuário cristão espiritual, que é a igreja. Então, a construção da igreja espiritual é uma obra uniforme e harmônica, realizada pelo Espírito Santo. Então, nós agora falamos sobre o santuário cristão e abrangemos duas formas, a forma individual e a geral, amém? Então, vamos lá para o terceiro subtópico desse tópico 1, que fala sobre da pedra angular. Então, a pedra angular, então vamos lá. As pedras angulares, dessa pedra aqui que o texto bíblico nos fala, e normalmente a Bíblia também nos fala, que a pedra foi rejeitada, era Cristo, que era a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Então existiam as pedras angulares. E o que eram as pedras angulares? Eram maciças pedras postas na esquina, formada pela junção de duas paredes, ou seja, na quina, na esquina, onde a parede faz o ângulo de 90 graus, ou seja, unindo-as de modo mais firme do que poderia ser feito. Na antiguidade, de outra maneira qualquer. Na antiguidade isso acontecia, isso era uma linguagem bastante clara. Antigamente, você falasse a pedra angular, o pessoal já saberia que pedra era essa. Era a pedra que firmaria a construção. Era a base, era a firmeza. Era a sustentação do edifício. Então essa pedra, meu irmão, também contribuía para fortalecer os alicerces da estrutura. A arqueologia tem demonstrado que a maioria das pedras angulares eram simplesmente imensas pedras. Elas eram toscas e mal formadas. Mas a partir da época de Salomão, essas pedras eram cortadas e modeladas cuidadosamente. Não é à toa que quando existia a medida daquela pedra de esquina para colocar ali na quina, antes da construção, aquela pedra tinha que caber perfeitamente. Ela tinha que caber perfeitamente. Por isso, o quarto subtópico deste primeiro tópico fala que Cristo, a pedra principal. Porque Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. Então, o Cristo profetizado, meus irmãos, é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que se tornou a pedra principal. Ele era a pedra principal. Foi rejeitada, mas era a pedra principal. Coube certo. Por que Cristo usa essa expressão? O apóstolo usa essa expressão que Cristo foi a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Por quê? Porque quando se fazia a medida daquela pedra e colocava aquela pedra ali, antes da construção, como aquela pedra angular, e aquela pedra não servia, aquela pedra era rejeitada, era retirada. Entendeu? Mas é quando a pedra não servia. Mas Cristo não. Cristo veio como Messias e era a pedra principal. Foi a pedra que coube certinha ali para trazer salvação à humanidade, mas foi rejeitada. Então, meus amados irmãos, a pedra principal, correspondendo ao sentido da palavra hebraica, que significa principal ou da frente. Então, esse efeito divino é uma maravilha aos nossos olhos. Envolve importantíssima doutrina do Novo Testamento. A ideia envolvida é que os pedreiros insensatos
Quem eram os pedreiros insensatos que rejeitaram essa pedra? Era a nação judaica, porque o Messias viera para a nação judaica. Tinham rejeitado o mais importante elemento de seu edifício espiritual, a saber, o Messias. Mas Deus corrigiu tal injustiça, assegurando que a pedra encontrasse seu devido lugar no templo espiritual. Então essa pedra que tinha sido rejeitada era a mais importante de todas, porque ela era a base. Quem era o Messias, que veio, mas os insensatos, os pedreiros insensatos, os construtores insensatos rejeitaram. E quem foi? Foi a nação judaica, os judeus, para o qual o Messias vieram, mas eles o rejeitaram. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20 e 21, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, faz Cristo ser a pedra de remate. Embora a nossa tradução portuguesa diga pedra angular, a nossa tradução fala de pedra angular ou pedra de esquina, mas o sentido da palavra grega é ângulo extremo, completando e unindo toda a estrutura. Sem essa pedra, meus irmãos, não haveria como unir judeus e gentios no edifício espiritual. Não existia como houver essa união, da qual nós falamos em lições anteriores. Então, essa pedra angular, que é Cristo, é o mais importante fator do templo espiritual. Este templo, meus irmãos, não é material e nem mesmo é alguma organização terrena, não, e sim uma entidade espiritual, da qual Cristo é o construtor. Cristo é o construtor. E isto está, meus irmãos, na Sagrada Escritura. Por quê? Porque Cristo é o construtor. Isso está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 58. Nós ouvimos-nos dizer: eu derribarei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então, Cristo é o construtor, meus irmãos, dessa organização, desta entidade espiritual da qual nós fazemos parte como pedra vivas, e ao mesmo tempo a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, Cristo é o sumo sacerdote deste organismo espiritual. Cristo que é o sumo sacerdote. Então, seu corpo é a essência do templo espiritual. Então, o corpo de Cristo é a essência do templo espiritual. E os crentes, por sua vez, são pedras vivas que fazem parte da sobreestrutura deste templo espiritual. Amém? Então, assim, nós acabamos de comentar agora com os irmãos o primeiro tópico da lição bíblica, que tem como subtítulo um edifício espiritual. Nós falamos do santuário judeu, demos uma base histórica bem fundamentada sobre o primeiro, o segundo e o terceiro templo. Falamos do santuário cristão, as 2 formas de aspecto, tem lá o aspecto individual e o geral. Falamos sobre a pedra angular e falamos sobre Cristo, a pedra angular. Amém? Agora vamos para o tópico 2, que tem como título o fundamento, apóstolos e profetas. Então, o primeiro subtópico deste tópico tem como título o conceito de apóstolo. Então vamos lá, o conceito de apóstolo. O termo apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado. Apóstolo significa enviado. Então, a forma verbal que se pronuncia é apóstolo, que é enviar. E era aplicada a todas as variedades da ação. Enviar um navio, uma expedição naval, enviar uma pessoa, um comandante. Então, no Antigo Testamento, a ideia de Deus enviar seus servos é de uso frequente. E a forma verbal é empregada na Septuaginta em relação a Moisés, a Elias, a Eliseu e Ezequiel. Então, a forma nominal é usada com o sentido de agente credenciado. Então, se nós pudermos falar sobre a forma nominal
do apóstolo no Antigo Testamento é um agente credenciado, aquele que vai ser enviado, mas ele tem a credenciar, ele tem a credência, ele é credenciado, ele é legítimo. Então, no Novo Testamento, Cristo é o supremo apóstolo, conforme Hebreus 3:1. Cristo é o nosso supremo apóstolo. Então, seus mensageiros especiais são quem? São os apóstolos. Cristo é o supremo apóstolo e seus mensageiros especiais são os outros apóstolos, incluindo acima de tudo, preste bem atenção, meus irmãos, incluindo acima de tudo os 12 apóstolos originais e Paulo, o qual também foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Paulo, o apóstolo Paulo, sim, ele está incluído, porque ele sempre falou no início de suas epístolas, na maioria delas, os irmãos vão ver, apóstolo não por homens, mas chamado por Deus, porque Paulo foi um apóstolo chamado por Cristo. Cristo ressurreto apareceu para ele e falou que ele era um vaso escolhido e ele tinha que padecer muito pelo evangelho. Então o apóstolo Paulo, juntamente com os 12, eram sim apóstolos, eram os mensageiros especiais de Cristo. E quais os sinais do apostolado? Vamos abrir um parênteses um pouco aqui, vamos falar um pouco sobre, de forma rápida, para os irmãos entenderem os sinais do apostolado. Primeiro, eu vou tentar ler os textos bíblicos, pegar a Bíblia aqui para ler com os irmãos. Então, o primeiro sinal de apostolado. Primeiro sinal de apostolado é: os apóstolos precisavam ser testemunhas oculares. Isso está em Atos, capítulo 1, dos versículos 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, meus amados irmãos, dentre os sinais do apostolado, vou falar apenas de 4 sinais do apostolado. Então, o primeiro sinal do apostolado é que os apóstolos precisavam ser testemunhas oculares de Cristo. Precisava ter testemunho, ter testemunhado o que Cristo fez, as obras de Cristo, e se foi chamado por Cristo. Porque a gente vê que o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, mas certamente ele não presenciou as obras que Cristo fez, mas porém ele é uma exceção. Por que ele é uma exceção? Porque ele foi chamado por Cristo. O Cristo ressurreto apareceu para ele, como eu falei para os irmãos, e o chamou, o separou. A gente pode ver isso em várias cartas suas. Eu vou citar apenas uma, que é a carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Como que Paulo inicia essa sua carta? Fala: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Não foi pela vontade de si próprio ou pela vontade de se engrandecer, como acontece hoje em dia. Muitos se autodeclaram apóstolo, mas a gente vai ver aqui que dentre os sinais do apostolado, quase nenhum se encaixa a eles. Eles foram testemunhas oculares, então o primeiro sinal já caiu, não foram. Então será que eles são apóstolos? Então vamos lá para o segundo sinal. O primeiro, os apóstolos precisam ser testemunhas oculares. E segundo, eram dotados de poderes especiais, até mesmo miraculosos, como credenciais de seu ofício. A gente pode ver isso lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 1. Fala: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda, meu irmão, enfermidade e todo o mal. Também nós podemos citar para os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 15. Capítulo 5, versículo 15, assim nos diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos,
e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E o 16 nos fala: e até das cidades vizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, meus amados irmãos, este é o segundo sinal do apostolado. Ele era dotado de poderes especiais, até mesmo miraculosos. E o terceiro sinal de apostolado é que eles eram os agentes especiais do reino em sua autoridade e administração. Então, o terceiro sinal eram os agentes especiais do reino em sua autoridade e administração. Versículo bíblico para mostrarmos isso. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrarei em cidade de samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles eram agentes especiais do reino em sua autoridade e administração. A nossa leitura bíblica também nos fala um pouco sobre isso. Como referência, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, eles eram agentes especiais do reino. E quarto, para concluirmos, recebiam um serviço e uma missão definidos. Eles recebiam um serviço e missão definidos. E esse serviço, essa missão definida, tanto era para os dias de Jesus como para o futuro. Não só era para aquele tempo, não. Era para aquele tempo também e também para o futuro. Isso está na Bíblia, está Mateus capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esse serviço, essa missão que era definida, era tanto para os seus dias como para o futuro. Portanto, meus irmãos, torna-se problemático determinar se fora da era apostólica algum homem pode ser qualificado como apóstolo, no sentido primário. Essa frase é interessante, meus irmãos, porque, prestem atenção, torna-se problemático determinar se fora da era apostólica algum homem pode ser qualificado como apóstolo no sentido primário. Então, qual a conclusão desses sinais que nós falamos aqui do apostolado? Conclusão, vamos lá, de um modo geral. De um modo geral, isto é, quanto aos que recebem postos elevados, vamos lá, meu irmão, para não criar muita polêmica. Há apóstolo na igreja até hoje e em todos os tempos. Isso de modo geral. Porque apóstolo é o quê? Uma pessoa credenciada por Deus. Uma pessoa enviada por Deus. Então, de um modo geral, quanto aos que recebem postos elevados, há apóstolo na igreja até hoje e em todos os tempos. Então vamos lá, isso é de um modo geral. Agora vamos lá no sentido mais restrito, quanto agora ao ofício propriamente dito. Agora eu estou falando do ofício, da credencial oficial. É tipo o ofício, tipo ofício. Temos ofício de quê? Ofício de professor, ofício de pastor, ofício de presbítero, é o ofício. Agora, quando a gente fala de apóstolo, vamos falar agora no sentido mais restrito, quanto ao ofício propriamente dito, não há provas de que o apostolado perdure na igreja até hoje. E os que tomam este título não apresentam as qualificações ou credenciais do apostolado. A sucessão apostólica, meus irmãos, é pura imaginação e tradição, sem base nas escrituras e na experiência humana. Isto é, a experiência humana demonstra que aqueles que se fazem apóstolos faltam as qualificações apostólicas.
Amém, meus irmãos? Eu creio que os irmãos entenderam essa parte aqui que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do conceito de apóstolo. Então, de um modo geral, eu gosto de frisar isso porque é bastante importante os irmãos compreenderem isso. De um modo geral, há apóstolo na igreja até hoje, em todos os tempos. Por que de um modo geral? Porque apóstolo significa enviado, aquele que tem a credencial. Mas quando eu já vou para o sentido mais restrito, falando do ofício propriamente dito, não há provas de que esse apostolado perdure na igreja até os nossos dias. Não há. Não tem. Não existem pessoas qualificadas ou credenciadas para ser chamada de apóstolo, com um ofício apostólico. Não tem. E essa sucessão apostólica é imaginação e tradição, não tem base nas escrituras. Amém? Então vamos lá para o segundo subtópico deste tópico 2, que vamos falar agora sobre a doutrina dos apóstolos. Porque o versículo 20 de Efésios 2, que é a nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 20, assim nos fala a palavra do Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, vamos lá, a doutrina dos apóstolos. Então, quando a Bíblia nos fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é possível que à primeira vista haja contradição com outra ilustração do mesmo autor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, onde se lê que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Observe que agora a gente tem uma aparente contradição. Em Efésios 2,20 fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí em 1 Coríntios 3,11 fala ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, vamos lá, para resolver essa suposta contradição, essa suposta dificuldade, devemos estudar a figura do fundamento, conforme o contexto da passagem que Paulo apresentou. Há uma interpretação para 1 Coríntios 3, 11 e outra para Efésios 2, 20. E nem por isso haverá dificuldades para entender os dois textos. Se em 1 Coríntios Paulo ilustra a Jesus como fundamento, devemos então procurar entender o sentido da palavra fundamento, visto que em Efésios Jesus é a pedra de esquina, como nós falamos. Então, entendemos então que Cristo é o fundamento sobre o qual os apóstolos foram postos. Então, meus irmãos, foram os apóstolos que aprenderam dele diretamente e receberam a incumbência de construir este grande edifício, a igreja. Entenderam, meus amados irmãos? Cristo é o fundamento sobre o qual os apóstolos foram postos. Foram os apóstolos que aprenderam diretamente dele e receberam a incumbência de construir esse tão grande edifício que é a igreja. Então, Jesus que é o fundamento. Sobre aquilo que aprendemos e experimentamos é que somos construídos nesse edifício. Daí a colocação do pensamento de Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E qual é o fundamento dos apóstolos, senão Jesus Cristo? Pedra de esquina ou pedra angular, ou seja, a sua posição no edifício, é a partir dele que este edifício é levantado. Então, Cristo é a pedra de esquina. Então, quando a lição e a palavra de Deus nos fala a doutrina dos apóstolos, que nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos, este fundamento, esta pedra da qual o apóstolo Paulo está falando é Cristo. Ele está falando de Cristo. Então vamos para o terceiro subtópico deste tópico 2, que tem como título o testemunho dos profetas. Aí eu fico interessante, eu começo com uma pergunta, esse subtópico. Então, qual é o fundamento dos profetas? A que profetas Paulo está se referindo?
Notemos que a ordem da frase apóstolos e profeta nos indica, quando o apóstolo fala apóstolo e profeta, isso está em Efésios 2:20 também, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, essa ordem de apóstolos e profetas nos indica claramente tratar-se dos profetas da igreja e não os profetas do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo aqui está falando dos profetas do Novo Testamento. Muitos teólogos do passado defendiam a ideia de que esses profetas eram do Antigo Testamento, inclusive ele, Calvino, também defendia isso. Outro intérprete dizem que pela ordem das palavras apóstolos e profetas, o dom da profecia era uma característica dos apóstolos, era uma característica dos apóstolos neotestamentários. Entretanto, entendemos que a ordem gramatical da frase coloca a palavra profetas em segundo lugar. A profecia foi e ainda é um ministério que acompanha o crescimento da igreja. Isso está bem detalhado lá no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 3, explica isso bem direitinho. Então, vamos para o nosso último tópico da nossa lição, para encerrarmos esse comentário da nossa lição bíblica. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado, que é o que se encontra no versículo 21 de Efésios 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, edifício bem ajustado, essa expressão diz respeito aos crentes em Cristo, particularmente está se referindo aos crentes em Cristo. Eles são edificados e colocados nesse edifício. Cada qual tem o seu lugar e nele encontra a sua posição justa e correta. A continuação do versículo diz: cresce para o templo santo do Senhor, e dá a ideia de um edifício sendo construído. Dá uma ideia, sim. É um edifício que está sendo construído. Indica também uma obra progressiva e contínua. A figura empregada por Paulo aqui é a de um construtor que ajusta pedra sobre pedra, adaptando cada qual a um lugar ou posição certa no edifício. Então, como está falando de edifício bem ajustado aqui, está falando particularmente de cada crente que está sendo colocado neste edifício que é a igreja, e dá uma ideia de uma obra progressiva, uma obra contínua, porque o versículo é bem claro, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, está crescendo é algo progressivo, é algo contínuo. Então, a figura que Paulo usa aqui é de um construtor que ajusta pedra sobre pedra, como eu falei agora há pouco, adaptando cada qual a um lugar ou posição certa no edifício. Segundo subtópico, templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor, no finalzinho do capítulo, versículo 20. Então, a palavra aqui usada para templo não é o termo grego hieron, que se refere à totalidade da construção. Não é a totalidade da construção que está se referindo a este templo aqui, não. Mas sim o vocábulo naos, que significa o recinto interior. Quando Paulo usa a expressão aqui, templo santo no Senhor, esse templo está se referindo ao recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo. Esse era o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. O escritor aos Hebreus afirma que o acesso era limitado. Hebreus 9:7 fala como no segundo, ou seja, no segundo compartimento, no lugar santíssimo, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. A analogia usada por Paulo, todavia, não se refere a alguma nova estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, libertos e separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade e a andar em nova vida. E como indescritível resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente salvo recebe acesso livre à presença do Pai e torna-se morada de Deus em espírito.
E para encerrarmos nosso comentário de hoje, nosso último subtópico da nossa lição, que tem como tema morada do Altíssimo. Morada do Altíssimo, que se encontra na nossa lição bíblica, é o último subtópico. Então esse termo faz alusão ao tabernáculo. Quando fala morada do Altíssimo, esse termo faz alusão ao tabernáculo e posteriormente ao templo israelita, ao qual nós falamos no início dessa lição. Então o edifício construído em um lugar sagrado também era lugar de celebração ao culto, do culto e da adoração. Para cultuar e encontrar-se com Deus, era necessário deslocar-se até o local onde o templo estava erigido. Na nova aliança, porém, esse conceito de morada do Altíssimo é modificado. Foi modificado. Então, a doutrina bíblica assegura que o crente... Preste atenção, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui. A doutrina bíblica assegura que o crente, por meio da obra de Cristo, tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Essa afirmação ratifica que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside dentro de cada cristão individualmente e também no corpo inteiro de crentes, que é a igreja formada de judeus e gentios. Amém, meus irmãos? Então, nesta lição, nós falamos bastante sobre esse tema importantíssimo para os irmãos assim aprenderem um pouco mais, subsídios extras, falamos um pouco sobre o apostolado, falamos sobre o templo judeu, falamos sobre a pedra angular, e falamos sobre apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o testemunho dos profetas, sobre a morada de Deus. Nós assim estamos encerrando mais este subsídio do nosso canal EBD Face Motivadora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhe nosso vídeo. Também não se esqueça de fazer o teste bíblico, o qual se encontra no final, na descrição deste vídeo. Deus abençoe os irmãos, que Deus continue derramando suas bênçãos sobre suas vidas e que possamos crescer cada dia mais, tanto na graça quanto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.